Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos ler verso 11, a partir do 11. João, Evangelho, capítulo 1, a partir do verso 11. Assim declara a palavra do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se assentem. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto mundialmente conhecido, revelado já naquele tempo pelo Espírito Santo ao apóstolo João, que é o que escreveu este Evangelho. João era um dos 12 que o Senhor escolheu para ser seus apóstolos, seus discípulos, aqueles que dariam sequência à obra redentora, ao anunciar o Evangelho eterno, o Evangelho do Senhor, para a salvação da alma do homem. E João, ele era um dos 3 que sempre estava ao lado do Senhor Jesus. Nós observamos nos Evangelhos que o Senhor, quando se retirava para orar, subia ao monte, ou algumas coisas, entre outras, ele sempre chamava Pedro, Tiago e João com ele. João também era aquele discípulo que ele permitiu que o Evangelho entrasse na sua vida, no seu coração, e transformasse a vida dele. Pois nós lemos no Evangelho de Lucas que Jesus envia os apóstolos aos samaritanos, e eles rejeitaram o Senhor Jesus. E João e Tiago, os 2 irmãos, eles chegaram e disseram assim: Mestre, vamos orar para que caia fogo do céu e mate todos os samaritanos, porque eles não querem ouvir do Senhor. E Jesus disse assim: não vamos fazer isso, não foi para isso que eu vim para salvar a alma do homem. Então eles eram homens que tinham um coração impiedosos, digamos assim. Mas ele permitiu uma mudança na vida dele, porque o Evangelho, ele muda a vida do homem. Quando o homem, ele entende e aceita o Evangelho, a direção do Espírito Santo, o Senhor conduzindo a sua vida, a vida do homem muda. A vida do homem que ele vivia outrora não será a mesma dali em diante. Há uma mudança. E João deixou de ser aquele que queria matar as pessoas porque não aceitavam Jesus, e passou a ser aquele que dizia assim: filhinhos amados, amai-vos uns aos outros. Ele começou a praticar o Evangelho. O Evangelho nada mais é, meus irmãos, do que ouvir e obedecer a voz, a palavra do Senhor. É só isso. O Evangelho não precisa colocar uma cruz nas costas e pagar uma promessa de quilômetros de distância ou subir lugares. Nada disso é Evangelho. Evangelho é obedecer a palavra do Senhor. Nós podemos ter um exemplo no Antigo Testamento, quando o Senhor dá uma missão para o rei Saul. Saul tinha que executar uma missão que Deus deu para ele, mas ele não executou. Ele executou
parcialmente. Ele tirou aquilo que ele queria e executou parcialmente. Porém, quando Samuel chega, Samuel diz assim: ô Saul, que balido de animais, de ovelhas são esses? E o que o rei Agag está fazendo vivo? E Saul disse assim: não, o rei para mim era mais importante vivo, e os animais nós escolhemos os melhores para sacrificar ao Senhor. Samuel disse assim para ele: Saul, por acaso tem o Senhor prazer em holocausto, em sacrifício, do que em que se obedeça a sua palavra? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando nós entendemos e permitimos que o Evangelho entre em nosso ser, nós vamos experimentar uma mudança da água para o vinho. Nós vamos experimentar o vinho novo. Nós vamos experimentar transformação no nosso ser, porque isso entra dentro de nós. O Evangelho não é exterior, não é aparência. O homem pode ser simples na sua essência, no seu jeito, e cheio do poder de Deus. Não significa que aquele que tem um paletó, uma gravata, uma posição eclesiástica seja exatamente 100% evangelho. Não significa que evangelho é obediência. E Jesus veio trazer esse evangelho. Ele veio com uma missão: resgatar a alma do homem da condenação eterna. Só isso que ele veio fazer. E por 3 anos, meus irmãos, ele gastou a vida dele como homem fazendo essa obra. Você lê os evangelhos, as narrativas, você vai ver que ele entrava numa casa para descansar, a multidão chegava. E ele não mandava ninguém embora, não despedia ninguém. Você vai ler nos evangelhos, você vai ver que o Senhor curava todos, da manhã de um dia até a tarde daquele dia, ele curou a todos, diz a palavra. E o próprio João escreve dizendo que se fosse escrever tudo que o Senhor realizou, não caberia em livros. Então ele fez muito mais do que nós lemos nos evangelhos. E nós lemos aqui no princípio do evangelho de João, nesta noite, um texto que revela exatamente algo que aconteceu lá no passado e acontece até os dias de hoje, e vai acontecer até o fim dos tempos. Isso nada mais é do que a palavra revelando os fatos na vida cotidiana do homem. Observe que nós lemos assim: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não aceitaram. Jesus veio para Israel, nação Israel, mas eles não reconheceram ele como o Messias, como o ungido de Deus que viria, como o rei que iria reinar. Não, eles queriam um rei que dominasse o Império Romano e restaurasse Israel como era no tempo do rei Davi, uma nação independente de domínios. Mas Jesus disse assim: eu não vim trazer esse tipo de rei, eu vim trazer o reino de Deus, o reino dos céus. E ele prega a eles, e eles rejeitaram, escolheram não aceitar Jesus, escolheram não reconhecer Jesus como sendo o Salvador dos seus. Em Isaías 53, exatamente no Antigo Testamento, vai falar acerca do Senhor Jesus. Ele era como uma raiz de terra seca, ele não tinha parecer nem formosura, e nós o rejeitamos, né? Ele tomou sobre si as nossas dores. Então isso já foi predito em Isaías 53 e aconteceu nesse tempo, mas eles não creram, mesmo vendo os sinais, mesmo alguns do Sinédrio reconhecendo que os sinais que estavam na mão dele eram de Deus, mesmo assim não o reconheceram, porque eles estavam cegos, filiados, associados ao mundo romano,
Sabe por que uma pessoa, um homem, ele rejeita o Senhor? Ele escolhe não servir ao Senhor, não obedecer ao Senhor, ele escolhe não seguir ao Senhor, porque ele está associado com outras coisas do mundo, com aquilo que o mundo fala mais forte no coração dele, na sua carne, na sua vontade, na sua razão, nos seus interesses pessoais. Porém o homem, ele é cego, porque essa vida ela passa. Quem pode contar o seu dia de existência, meus irmãos? O máximo que eu posso fazer é, mais um ano de vida, mais um ano. Mas eu sei quanto mais um ano eu vou ter? Não sei. Nesse exato momento nós estamos aqui ministrando a palavra, adorando o Senhor. Tem pessoas partindo, e elas nem sequer esperavam que fosse partir nesse momento. É muito rápido, meus irmãos, muito rápido. Eles rejeitaram o Senhor, e eles fizeram uma escolha. E toda escolha ela traz uma consequência, ou boa ou ruim. Ela traz um resultado naquela escolha. Eles escolheram rejeitar. Quando Jesus foi colocado, meus irmãos, isso é um texto que me comove. Eu fico assim, toda vez que eu leio aquilo me deixa perplexo. Ele está lá, Pilatos, a multidão, Anás, Caifás, está lá o povo, e foi-lhe dado o direito de escolher Barrabás ou Jesus o Cristo. Barrabás escolheu. O que eu faço com ele? Crucificam, mata ele. Uma escolha. Eles rejeitaram. Toda escolha ela traz uma consequência. E anteriormente Jesus vai até o Monte das Oliveiras, e ele olha para Jerusalém e ele profetiza. Ele traz uma revelação. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que tantas vezes eu enviei a ti. O que ele está dizendo é: muitas vezes os profetas trouxeram a palavra do Pai, a minha palavra, para que vocês se voltem para o caminho. Vocês preferiam matar, destruir, porque queriam continuar no seu caminho. Eis que dias virão que você ficará deserto. Vocês serão levados a outros lugares, vocês ficarão sem pátria. E assim sucedeu no ano 70 depois da morte de Cristo. Ou seja, a escolha deles fez com que eles ficassem exilados, ou melhor, afastados, dispersos. Na Bíblia chamamos de diáspora, a dispersão. O que você é? Eu sou um hebreu, eu sou um judeu. Mas de que país? Israel. Mas isso não existe mais. Escolha. Escolheram. O filho pródigo, ele escolheu sair da casa do pai. Ele escolheu rejeitar o pai. É uma ofensa quando um filho chega a seu pai: me dá aí parte da minha herança. Se teu filho chegasse perto de você e falasse assim: eu quero a parte da herança, casa, carro, o que será que você tem, como é que você se sentiria? Porque no coração daquele filho era assim: meu pai está morto, mesmo estando vivo, porque herança só se recebe quando alguém parte. Mas ainda assim o pai repartiu. Ele escolheu, e ele nem trabalhou por aquilo. Na verdade, o pai que trabalhou por ele. Meus irmãos, o pai trabalhou por uma herança na sua vida e na minha vida que nós não trabalhamos. Ele enviou o filho dele, Jesus, para salvar a você, salvar a mim, salvar a humanidade. O pai trabalhou por isso, por você e por mim. E o homem rejeita isso. O homem prefere viver fora da presença. E ele foi. Acabou o dinheiro, acabou a alegria. A alegria do mundo, ela é passageira, mas a alegria no Senhor é um gozo esplêndido e longo e eterno. Sofreu o que sofreu,
Graças a Deus que ele ainda se arrependeu, voltou para a casa do pai. Ele se lembrou que lá na casa do pai dele, nem os trabalhadores passavam necessidade, e ele estava passando. Rejeição, escolha. Jerusalém escolheu não aceitar e pagou o preço que pagou. Os gadarenos, a região de Gadara, Jesus entra no barco, vai até aquele lugar. O Senhor já sabia que do outro lado existia um necessitado, porque o Senhor conhece. Sabe por que você e eu estamos aqui nessa noite? Porque Ele olhou para você e para mim e sabe que nós somos necessitados dEle. Ele olhou com aquele olhar de bondade, de misericórdia, porque nós éramos vis pecadores, meus irmãos. Ele olhou para nós com aquele olhar maravilhoso, e o Espírito Santo veio e nos quebrantou, e nós ouvimos a voz dEle, nós nos rendemos a Ele, e estamos aqui para a glória do nome dEle, meus irmãos. E Jesus foi lá naquela região. O homem, ele vivia nu, morava no cemitério, nos sepulcros, como diz a Bíblia. O homem, nem cadeias podiam prender ele, correntes, que ele quebrava tudo, possesso. É tudo isso que o adversário faz na vida do homem. Ele aprisiona o homem. Ele deixa o homem nu, ou seja, ele expõe o homem à vergonha. Ele faz com que o homem ande em lugares que não tem vida, cemitério, morte. O caminho do mundo é morte. Mas Jesus chegou. Oh, me calabasuriando assim. Meus irmãos, quando Jesus chega naquele lugar, os demônios logo reconheceram que ele era o Filho de Deus. Mas Israel não reconheceu, meus irmãos. O império das trevas conhecia Jesus, mas eles não conheceram Jesus. E Jesus opera aquela obra maravilhosa na vida daquele homem. Quando os homens dos portos, o pessoal daquela região chegou, viu aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo, porque essa é a obra que o Senhor faz na vida do homem. Quando o homem ouve a voz do Senhor, ele coloca o homem numa posição assentado. Ele coloca o homem vestido, ou seja, ele tira toda a vergonha, ele tira todo o mal que está nele. Perfeito juízo, ele passa a ter a mente de Cristo. Ele não pensa mais nas coisas contrárias ou coisas do mundo, não. Ele começa a pensar nas coisas do alto, nas coisas do Senhor. E o Senhor fez essa obra. E aqueles homens de Gadara chegaram e disseram assim: vai-te embora. Rejeitaram, escolheram mandar Jesus embora. Por quê? Porque eles haviam perdido uma manada de porcos. Oh, meus irmãos, o Judas trocou o Senhor por 30 moedas. Eles trocaram o Senhor por uma manada de porcos. Demas trocou o Senhor porque amou o presente imundo, o presente século, o prazer do mundo. Ó, meus irmãos, o Senhor está às portas. Quem observa o mundo, as coisas que estão acontecendo, o momento, nós estamos vendo que o mundo está vivendo algo fora do padrão, fora do seu controle, do seu costumeiro, ou seja, cumprimento da palavra do Senhor. A noiva, que é a igreja, ela observa os acontecimentos e ela sabe que daqui a pouco vai estrugir a trombeta, ela vai soar e o seu nome, o meu nome será chamado na eternidade, e nós, nós estaremos ali com Ele, meus irmãos, adorando, glorificando o nome dEle. Ele vai trocar nossas vestes por uma veste branca, mais alva que a neve, nos assentaremos ali com Ele, meus irmãos. Escolhas veio para eles, que era seu, era dele.
Quando o Senhor fala assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Era dele. O pai Abraão temia o Senhor, buscava o Senhor. Mas depois dele, alguns foram se desviando, pouquíssimos rejeitaram o Senhor. Mas João revela assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram nem do sangue, ou seja, natural, e nem da vontade da carne do homem, que seja, nem do varão, mas de Deus. Eles rejeitaram, mas quem aceitou, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode dizer que é filho de Deus, porque você crê no nome dele, você crê no Senhor. Está escrito aqui na palavra: todo ser é criatura de Deus, até o dia que ele encontra com o Senhor e crê que Jesus é o Senhor, muda o estado dele de criatura para filho de Deus, filho do Altíssimo, aos que creem no seu nome, não pela vontade dele, mas pela vontade do Senhor, meus irmãos. Por quê? Porque foi o Senhor quem nos escolheu, não fomos nós. É ele que olhou para você e para mim e te trouxe para o reino da luz, e todos os dias ele olha para a humanidade buscando quem possa ouvir a sua voz e obedecer, aceitar o convite. Escolha. Em Nazaré, ele entra na sinagoga, ele lê o profeta Isaías: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para dar vista ao cego, para curar os quebrantados. E ele vai lendo, aí ele entrega o rolo, e ele diz assim: hoje se cumpre as Escrituras. Aí começaram: como assim? Isso aí é o Messias. Então eles não acreditaram que ele era o Filho de Deus, o Messias. Nazaré, aonde ele cresceu, não aonde ele nasceu. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. E eles tentaram lançar ele por morro abaixo, um penhasco, para matá-lo, mas ele se desvencilhou no meio deles. Rejeitaram. Jesus entra em Jericó, uma cidade com muita gente, multidão. Mas nós vamos ver na palavra 2 relatos em Jericó apenas. Quais foram? Zaqueu e Bartimeu à beira do caminho. O Senhor operou porque eles aceitaram. Tanto que na casa de Zaqueu o Senhor diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, ou seja, filho da promessa. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. E como filho, o Pai está esperando você e eu para morarmos na morada eterna. Jesus disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Tem uma promessa que nós estamos aguardando, meus irmãos, e esse dia está chegando. Está mais perto hoje do que ontem. O que mais falta acontecer para a igreja? Nada. Nós só estamos esperando o arrebatamento. Para o mundo, muitas coisas vão acontecer depois, infelizmente. Mas quem o recebeu mudou seu estado. Seu estado de criatura para filho.
Logo, quem é filho, o Pai chama para o seu aprisco, para a sua casa. Então vamos sair daqui nessa noite entendendo que Ele nos escolheu, que tudo que nós devemos fazer é ouvir e obedecer, só isso. Não precisamos de muitas coisas. A igreja, chamada entre aspas primitiva, vivia da simplicidade, não tinha suntuosidade, nem podiam cultuar o Senhor direito, porque era perseguição. Nós temos liberdade. Então vivamos esse evangelho que o Senhor trouxe para nós, entendendo que Ele nos escolheu, que tem um lugar muito melhor para você e para mim do que qualquer outro lugar aí fora, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar ao Senhor nesta hora, amém?